Olá pessoal, boa tarde. Eu novamente aqui para contar mais aventuras, fábulas, lendas, histórias do Zecaré. E a história de hoje, ela aconteceu no Limão Verde. É a lenda do Gogó da Ema. É uma história bastante interessante. É a história de três forasteiros, três caçadores que pediram abrigo no Limão Verde, e o cacique, logicamente educado, gentil, deixou que aqueles forasteiros ficassem ali morando no Limão Verde. Mas com o passar do tempo desapareceu o anel do cacique. E o cacique ficou muito apavorado, procurou por toda a aldeia o anel que tinha sido uma herança do seu pai e que ele iria passar para o seu filho. Então aquele anel era muito importante e ele não conseguia achar. Então ele pegou e colocou um anúncio em no jornal mais importante da cidade de Aquidauana. E não é que calango, peão, tranquilo, descansado, quase malandro, estava na cidade e resolveu amarrar seu cavalo ali atrás da estação ferroviária, descansar por ali, quando de repente ele encontra o jornal no chão ali, ele ia pegar para deitar sobre o jornal, quando ele viu o anúncio. Procura-se um adivinho. Calango falou, eu preciso desse emprego. Com esse emprego eu vou ter no mínimo 3 refeições por dia. E assim Calango se mandou para a aldeia do Limão Verde. Chegando na aldeia do Limão Verde, se apresentou para o cacique, disse que era um adivinho. O cacique contou para ele, né, o que tinha acontecido, a tragédia que tinha acontecido, ele tinha perdido o seu anel, aquele anel era o seu pai que tinha dado, também cacique, ele queria passar para o filho. Aí Calango pediu que descansasse aquela noite, e que ele ia começar a trabalhar no outro dia. E o cacique chamou os seus companheiros, seus parentes, para uma caçada. Afinal de contas ali agora, em vez de ter 3 visitantes, tinha mais um que era o adivinho. Então ele preparou uma caçada, uma pescada, e antes de sair para caçar, pescar, ele disse para aqueles 3 visitantes: olha, nós estamos indo caçar, nós estamos indo pescar, e eu quero que vocês tratem bem o adivinho, eu quero que vocês tratem bem o calango. E assim o cacique saiu para a caça. E no outro dia, bem cedo, aqueles 3 forasteiros que tinham furtado o anel do cacique preparou a primeira refeição. De manhã cedo já acordou. O primeiro foi lá com aquele prato, né, com aquela belezura de alimento para o calango, né? E Calango, quando viu aquilo, falou assim: aí vem o primeiro. Mas Calango estava se referindo ao prato, à comida, à alimentação. E o forasteiro ficou apavorado. Fui descoberto. Entregou a comida para o Calango e fugiu para dentro do mato. Chegou a hora do almoço, né? O segundo preparou aquele guisado gostoso e tal, e foi levar para Calango, né? O adivinho, afinal de contas era o adivinho, e o cacique ia chegar logo com a caça na mão. E quando ele chegou com aquele guisado gostoso, o Calango gritou: eis aí o segundo. Lógico, falando a respeito do prato, da comida, do guisado. O segundo ficou apavorado, falou: fui descoberto. Entregou o prato de comida e fugiu para dentro da mata. Chegou a noite, tarde da noite, terceiro forasteiro, terceiro caçador, foi também, preparou a comida para o Calango, né? E quando foi entregar para ele, ele falou: eis aí o terceiro. O cara falou assim: fui descoberto. Mas o terceiro era
mais malandro, né? Pegou e falou assim para Calango: olha, se você não me denunciar para o cacique, eu te dou um grande presente e devolvo o anel. Aí Calango disse: tá certo, então passa para cá o presente, e coloca o anel no gogó da Ema. É que lá no meio do Limão Verde tem aquela praça bonita, onde tem aquela igreja. Ali ficava pastando uma ema, e Calango já tinha visto aquela ema lá. Então ele disse: coloca o anel no gogó da ema. Outro dia, bem cedo, o cacique chegou, com bastante caça, né, e bastante peixe, feliz, né, e Calango já foi dizendo: olha, eu sei aonde está o seu anel. Já descobri aonde está o seu anel. O cacique quis saber aonde está. Corta o gogó da ema que você vai encontrar o anel. E assim o cacique fez. Lógico, o cacique, por ser ecológico, fez algumas tentativas para tentar tirar o anel do gogó da ema, como não conseguiu. Cortou o gogó da ema e estava lá um anel. O cacique ficou maravilhado com o Calango, com o adivinho. Aí ele preparou aquela festa, chamou todas as aldeias vizinhas, porque ele queria apresentar o grande adivinho, o homem que era capaz de descobrir tudo. Ele era capaz de adivinhar tudo. Chegou a noite, a aldeia toda engalanada, toda bonita, toda preparada, festa para o Calango. O cacique pegou e falou para todo mundo: olha, aqui está o adivinho, o homem que descobriu onde está o anel. E vocês podem fazer qualquer pergunta para ele. Você pode perguntar qualquer adivinhação que ele acerta. Aí alguém que estava lá no meio pegou, passou a mão num calanguinho. Esse calanguinho que fica em árvore, fica correndo pela grama, rastejando por lá, e escondeu atrás da mão. E aí o cacique perguntou: e aí, quem quer fazer a primeira pergunta? Esse que estava com o calango na mão perguntou: e aí, o que eu tenho na minha mão? O calango ficou parado, olhando, preocupado, porque ele realmente não sabia o que aquele companheiro, aquele cidadão, aquele índio tinha na sua mão. Afinal de contas, como é que ele ia saber? Podia ser uma pedra, podia ser uma semente, podia ser qualquer coisa. Se ele errasse ali, a multidão então começou a olhar para outro, e o cacique então ficou bravo e falou para o Calango: ou você adivinha logo, ou você vai fazer companhia para Ema. Calango, apavorado, falou assim: e agora? Referindo-se a ele mesmo, disse: e aí, Calango, em que mão tu te meteste? Ele estava referindo a ele, porque ele estava apavorado, então ele fez essa expressão: e aí, Calango, aonde foi que você se meteste? O cara que estava com o calango na mão soltou o calango achando que ele tinha adivinhado. O calanguinho saiu fugindo e foi para o seu lugar. E o cacique falou: realmente, esse é o grande adivinho. E foi uma festa só na aldeia. O cacique ofereceu a sua filha em casamento para Calango. E as 3 refeições diárias ele garantiu o resto da vida para Calango. E Calango foi feliz para sempre. Essa é a vida pelos olhos de Esopo. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida.